Para falar sobre essa descoberta da Petrobras, a gente conversa agora com Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Bem-vindo mais uma vez por aqui, Pedro. Bom dia para você. Obrigado, Muriel. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Prazer é nosso em te receber. Antes de mais nada, queria que você explicasse para a gente o que está em jogo diante dessa discussão. Antes da gente ver como é que vai ser esse cenário de partilha ou não, de concessões, vamos falar sobre essa descoberta especificamente. A gente teve essa fala de Magda Chambriard à CNN em que ela confirma que realmente é petróleo o que foi encontrado. Qual que é o próximo passo na sua avaliação? O que falta entender daqui para frente para que realmente seja comercializado, para que consiga avançar esse cenário, Pedro? Olha, Muriel, acho que a presidente da Petrobras ela foi perfeita na fala, né? Agora a Petrobras descobriu, né? É importante dizer que depois de 13 anos, né, e esse campo ele foi leiloado lá em 2013, e aí começa o nosso problema, porque hoje ele é 100% da Petrobras, mas ele não era, né, ele tinha outras duas empresas como sócia que desistiram, né, desse ativo em razão dessa demora e dessa discussão ambiental interminável que foi, né, a margem equatorial. Importante que essa discussão interminável, ela deu agora à Petrobras a possibilidade, como a presidente Magda falou, de achar petróleo. Então, olha, existe petróleo lá, mas agora nós temos passos adiante. Quais são os passos? Entender qual é o tamanho desse campo de petróleo, qual é o tamanho dessa reserva, se essa reserva é comercialmente viável, né? Ou seja, tem inúmeros passos a se tomar até a companhia começar a produzir o petróleo e aí sim o petróleo ser transformado, né, em riqueza para aquela região, para o país, né, e para a própria Petrobras. Então, acho que agora a gente tem passos adiante a tomar e eu espero, né, Muriel, que agora a gente não tenha, né, a Petrobras e o Brasil, né, não tenha essa demora, né, no IBAMA a conceder as próximas licenças, né, porque o IBAMA vai continuar, né, concedendo licenças para a Petrobras continuar o seu trabalho, perfurando outros poços, determinando o tamanho daquela área, e aí sim começar a produzir petróleo, segundo a própria Petrobras, depois de 7 anos. Eu só espero, né, mais uma vez, que a gente não tenha mais atraso ainda, sob pena, né, da gente perder, sim, esse protagonismo, né, da indústria do petróleo na balança comercial brasileira e do próprio Brasil como grande produtor, né, de petróleo global. Porque se a gente não repor as reservas que a gente tem, ou seja, descobrir novas áreas, descobrir novas fronteiras, né, esses campos de petróleo que hoje produzem, né, no pré-sal ou lá na bacia de Campos, eles chegam num patamar de produção, eles começam a ter um declínio de produção. Por isso é muito importante que o país, né, através dos leilões, né, consiga desenvolver novas áreas para continuar produzindo petróleo e o petróleo continuar sendo esse protagonista que é para a nossa balança comercial. Agora, Pedro, se a produção efetivamente começar daqui 6 ou 7 anos, como estima a Magda Chambriard, isso dá tempo na sua avaliação para evitar uma queda na produção brasileira? Olha, Muriel, eu acredito que sim, né? Os campos de petróleo do pré-sal ainda não estão em declínio, né? Eles ainda estão produzindo, estão em fase de produção. Agora, mais uma vez, né? Olha como é que a gente perdeu tempo, né? 13 anos para se conceder uma licença para perfurar, né, um poço. Agora, como tudo na indústria do petróleo, a maturação dos investimentos são longas. Você não descobre petróleo hoje, começa o investimento amanhã e depois de amanhã tem uma grande produção. Existem inúmeros desafios nesse processo, nessa linha do tempo. Portanto, quanto mais tempo a gente demora, né, a conceder as licenças, a analisar os ativos, né, mais tempo demora para se produzir petróleo e aí sim a gente começa a entrar nesses riscos que você colocou, né, da gente ter um declínio da produção brasileira em razão da não entrada, de um descasamento, né, nesse fluxo de tempo de novas áreas que vão sendo descobertas. Eu acho que a gente está nesse momento, na minha opinião, batendo na trave. Né? Acho que a gente deve sim continuar, mais uma vez, não perder tempo em produzir e explorar, né, esse campo de petróleo e essa fronteira que é a margem equatorial. Agora, existe algum risco na sua avaliação, por exemplo, da Petrobras investir bilhões nessa região e aí depois as reservas não serem suficientes, por exemplo, para justificar uma produção? Olha, Muriel, as empresas de petróleo elas convivem com isso, né? Isso faz parte do risco da empresa de petróleo, né? Quando você perfura um poço, é importante dizer para o nosso telespectador aqui que nenhum campo de petróleo e nenhum tipo de petróleo achado em diferentes campos, eles são iguais, né? Eles têm características próprias, né? Existem dezenas de variáveis que podem determinar se esse campo ele vai ser comercialmente viável ou não. Nesse caso da margem equatorial, existe sim, né, uma chance muito grande
né? Primeiro, porque do nosso vizinho, né, que é a Guiana, descobriu, né, uma reserva de petróleo enorme e já tem uma produção gigante de petróleo. Então, ao que tudo indica, né, os campos da margem equatorial são campos parecidos, né, são campos ali vizinhos, né, a esses campos que estão lá na Guiana que já estão produzindo. Agora, a gente só vai saber realmente, né, a Petrobras nesse caso, quando avançar, né, com os estudos e com a perfuração de novos poços, para determinar, como a Magda colocou, o tamanho dessa área, né, e se ela vai ser comercialmente viável, se existe pressão, se existe gás, qual tipo de petróleo é. Essas respostas ainda precisam vir com o avanço desses estudos que a Petrobras vai fazer. E a gente tem acompanhado também, Pedro, todo um movimento global de tentar reduzir o consumo, na verdade, e até a dependência de combustíveis fósseis. Eu queria saber a sua avaliação agora com essa chegada e talvez com esse achado aí do petróleo na foz do Amazonas, o quanto que isso pode talvez trazer um risco para o Brasil nesse sentido até econômico, olhando para o sentido até estratégico, olhando para esse cenário de meio ambiente, enfim, como é que você enxerga isso? Ou ainda assim é uma grande oportunidade? Olha, Muriel, sem dúvida, né? A gente já perdeu alguma dessa oportunidade. Porque, como eu falei, a gente está há 13 anos para autorizar perfurar um poço. Em 13 anos, muita coisa mudou. O petróleo lá atrás, em 2013, ele passou por ciclos de alta muito grande. Poderia ser melhor se já tivesse explorado aquele petróleo ali. Ou seja, o Estado poderia ter ganhado já recursos, né, participações governamentais, royalties, né, com o petróleo na casa acima dos $100. O petróleo, sem dúvida, ele vai perder, né, a sua importância, o seu protagonismo, na verdade, ao longo do tempo. Né? As preocupações ambientais e principalmente as novas tecnologias, elas vão surgindo, né, e outras fontes de geração de energia vão surgindo e substituindo, né, talvez trocando o petróleo. O que a gente vê hoje, na verdade, é um pouco ao contrário. Né? O mundo está muito demandante por energia. Né? Qualquer tipo de energia está sendo importante em razão do que a gente está vivendo, essa revolução industrial tecnológica, né? Data center, inteligência artificial. Eu gosto muito, Muriel, de uma frase, né, de um sheik saudita, que ele dizia que a idade da pedra não acabou por falta de pedra. E a idade do petróleo, a era do petróleo, não vai acabar por falta de petróleo. Como eu coloquei, são novas tecnologias que vão surgindo. Então, o petróleo, a tendência é que ele perca a importância. Mas o fato é que hoje ele pode ter perdido o reinado, mas a importância ainda não. E o mundo ainda depende muito de petróleo, e, na minha opinião, vai continuar dependendo para sempre, principalmente em determinados usos. Né? Se a gente olhar à nossa volta, né, remédios, né, plásticos, uma série de produtos são feitos de petróleo. Né? Não só o combustível que abastece os nossos carros, os nossos caminhões. Até remédio é feito de petróleo, alguns deles. Então, eu acho que o petróleo, apesar dele perder, né, esse protagonismo, a importância ele não vai perder e vai continuar sendo muito importante para todo mundo. Agora, Pedro, eu queria saber a sua avaliação com relação a essa discussão, se realmente for encontrado petróleo suficiente, enfim, como é que fica essa questão do cenário de ou partilha ou concessão? Qual que é o caminho na sua avaliação diante aí dessa discussão? O governo que está fazendo um caminho diferente do que vinha fazendo, como é que você enxerga também? Olha, Muriel, eu acho que qualquer mudança, né, ela não é bem-vinda, na minha opinião, porque ela traz principalmente insegurança jurídica, né, para os ativos e para as empresas que estão olhando para o Brasil querendo investir. O fato é que o Brasil já convive com esses dois regimes. Né? O Brasil vinha no regime da concessão, um regime muito bem sucedido, né? Um regime que permitiu a atração de investimentos internacionais enormes e que colocou o Brasil com esse protagonismo, né, na produção de petróleo global. Vale a gente lembrar, a Petrobras é uma empresa brasileira, mas ela não é a única empresa que explora petróleo no Brasil. Uma coisa é a produção da Petrobras e outra coisa diferente é a produção do Brasil. A produção do Brasil conta com empresas estrangeiras que investiram aqui e investem aqui ao longo de muitos anos. Só a Petrobras, talvez, a gente não conseguiria ter todo esse protagonismo e toda essa produção de petróleo que temos hoje. Quando a gente teve a descoberta do pré-sal, se introduziu esse regime da partilha. Na minha opinião, um regime pior. O regime da partilha ele tem um custo de transação muito alto. As empresas têm que pagar a União em petróleo físico, descontado o custo de produção em petróleo. A empresa, o Brasil, quando recebe esse petróleo físico, tem que ter uma estatal, uma empresa que é a PPSA, que tem que leiloar esse petróleo. Ou seja, eu acho que esse regime da partilha é pior
tanto para o país quanto na atração de investimentos. E mudar a regra agora, eu acho que pode ser ruim, né, quando a gente olhar para a produção, principalmente da margem equatorial, e na atração de investimentos de outras empresas que vão querer ali também produzir petróleo, né? Porque, de novo, a margem equatorial é maior do que esse campo que a Petrobras está descobrindo, né, e está estudando agora. Então, eu acho que a mudança de regime é ruim, o regime da concessão é muito mais seguro, muito mais simples, né, e o Brasil tem instituições, né, que podem conviver, né, com esse regime, não precisando da partilha. Muito bem, Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Obrigada mais uma vez, importante te ouvir diante aí dessa descoberta. Bom trabalho para você e boa semana. Obrigado, Muriel, para você também. Bom trabalho e boa semana a todos. Obrigada.